Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Queria saber de vocês se as aulas estão bacanas, se vocês estão entendendo e qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? O tema da nossa aula de hoje é complemento nominal. Eu resolvi não falar apenas do complemento nominal, mas colocar o complemento nominal ao lado de outros dois termos da sintaxe da oração, que são o adjunto adnominal e o objeto indireto, pois, na verdade, eles se aproximam um pouco. Nós vamos ver a diferença entre eles. Ao falar de cada um, vocês vão observar a diferença entre eles, ok? Vamos começar com o adjunto adnominal. Chamamos de adjuntos adnominais aquelas palavras que vêm ao redor do núcleo, seja núcleo do sujeito ou núcleo do objeto. Objeto podendo ser direto ou indireto. E aí, o que é adjunto adnominal mesmo? Não estou me lembrando direito. Vamos relembrar. O adjunto adnominal são aquelas palavras que vêm ao redor do núcleo, da palavra mais importante. Por exemplo, aquela linda garota. Garota é a palavra mais importante. Então, garota é o núcleo. Aquela linda seriam os adjuntos adnominais. Então, são as palavras que vêm ao redor da palavra mais importante. Eu trouxe aqui exemplos para vocês. Um exemplo clássico, vocês sabem que eu gosto muito dele. O bigode do senhor Joaquim parece um guidão de bicicleta. Núcleo, bigode, ou seja, a palavra mais importante do sujeito é bigode. E quais são as palavras que vêm ao redor do núcleo? O, do, senhor Joaquim. Essas palavras são adjuntos adnominais. Segundo exemplo, as tranças daquela garotinha se desmancharam. As tranças daquela garotinha é o meu sujeito. Tranças é o núcleo, ou seja, a palavra mais importante. E as daquela garotinha funcionam como adjuntos adnominais. São as palavras que vêm ao redor. O adjunto adnominal é bem simples, é tudo que sobra do núcleo. Então, chamamos de adjunto adnominal aquilo que sobra do núcleo. Temos, então, o complemento nominal. Assim como os verbos, os nomes também precisam de complementos. Dizemos que são nomes os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Os complementos sempre são precedidos de preposição. Então, o complemento nominal virá depois de substantivo, ou adjetivo, ou advérbio, que são considerados nomes. Na verdade, ele completa o nome, ele é um complemento nominal. A gente entende por nome substantivo, adjetivo ou advérbio. E esses complementos nominais vêm sempre precedidos pela preposição, ok? Vocês sabem quais são as preposições. Então, um complemento nominal virá sempre precedido por preposição. Vamos para o exemplo? O exemplo nos ajuda a entender melhor o que é esse complemento nominal. Então, nós temos alguns exemplos. Minha netinha tinha medo de escuro. Vamos analisar bem lentamente, parte por parte, para vocês entenderem. Quem tinha? Minha netinha. Então, meu sujeito é minha netinha. Minha netinha é um sujeito simples. Uma palavra importante que é netinha. Minha seria o adjunto adnominal. Tinha medo de escuro seria o meu predicado. Cadê o verbo? O verbo é tinha. Quem tinha, tinha o quê? Tinha medo. O verbo tinha não é um verbo transitivo direto? Por que, Andreisa, verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição. Tinha, olhem bem aqui, tinha o quê? Tinha medo. Tinha medo. Então, o verbo ter e o seu complemento medo não precisou de preposição. Fechou? Depois da palavra medo, a palavra medo é um substantivo, eu pergunto, medo de quê? Ah, Andreisa, mas aqui tem uma preposição, não é um objeto direto, um verbo transitivo indireto? Não. De escuro está vindo depois de medo. E medo é verbo? Não. Medo é nome.
Então, se dia escuro está completando um nome, dia escuro é um complemento nominal. Então, nós temos que medo é um substantivo e dia escuro é um complemento nominal. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, as placas de sinalizações estavam perto de mim. Muita calma nessa hora, porque agora nós temos o verbo estavam, que não funciona como verbo de ligação. Eu disse para vocês que vocês têm que analisar dentro de um contexto. Aqui, as placas de sinalizações estavam. Estavam vai ser um verbo intransitivo. O quê? Estavam não faz parte do café para dois, Andreisa? Dentro deste contexto, estavam é um verbo intransitivo. Perto de mim é um adjunto adverbial de lugar, é um acessório. Então, nós temos lá, as placas de sinalizações estavam perto de mim. Estavam, pronto, perto de mim, adjunto adverbial de lugar. De mim está completando perto. Perto é um advérbio, ok? Então, não disse para vocês que o complemento nominal pode vir depois de substantivo, adjetivo e advérbio? Aqui é o exemplo do advérbio. Perto, aí você fala perto, você fala perto de onde? Perto de quem? Então, o advérbio perto precisa de um complemento. O complemento nominal do advérbio perto é de mim. De mim é a referência que completa o advérbio perto. Então, nós temos perto, advérbio de lugar, de mim, complemento nominal, que dá um sentido completo ao advérbio, ok? Minha amiga está apaixonada por você. Este verbo está é um verbo de ligação. Faz parte do café para dois, o que a gente já está acostumado, ok? Então, sempre analisar o verbo dentro do seu contexto. Um verbo, ele não nasce verbo transitivo direto e morre verbo transitivo direto. Um verbo, ele está verbo transitivo direto nesta frase. Na outra frase, ele pode ser transitivo direto e indireto. Na outra frase, ele pode ser verbo transitivo indireto. Depende do contexto em que ele está inserido, ok? Então, aqui, minha amiga está apaixonada por você. Minha amiga, sujeito simples, está apaixonada por você. É o predicado, o verbo de ligação está. Apaixonada é um adjetivo, só que quando eu falo minha amiga está apaixonada, para dar mais completude, a palavra apaixonada por quem? Então, por você é o complemento da palavra apaixonada, é o que completa a palavra apaixonada, que é um adjetivo. Então, nós temos apaixonada, adjetivo, por você é um complemento nominal. Então, observem bem, o complemento nominal é aquela palavra que ela é essencial, ela precisa para a outra se sentir completa. No caso, a outra seria o advérbio, substantivo ou adjetivo. Se eu falar um substantivo sem o seu complemento nominal, ela fica incompleta. Então, o complemento nominal é essencial, ele não é um acessório. O adjunto adnominal está ao redor da palavra mais importante, mas ele está lá só para enfeitar. O complemento nominal, ele é essencial, ele precisa existir para completar, ok? Agora, nós temos o objeto indireto. Chamamos de objeto indireto aquele complemento do verbo que vem com preposição. Então, o objeto indireto completa um verbo transitivo indireto, ele vem com preposição. Os exemplos que nós temos. Nós assistimos ao filme no cinema. Quem assiste a alguma coisa. Ao não é preposição, Andreisa. Ao não está na listinha de preposição que a gente canta. Mas lembrem-se, ao é uma combinação, é a junção do a, preposição, mais o artigo. Então, ou seja, nessa combinação ao, está inserida ali uma preposição, ok? Então, assistimos é um verbo transitivo indireto, ao filme é um objeto indireto, ou seja, o objeto indireto sempre
sempre completa um verbo transitivo indireto. Minha mãe cuida da minha avó com muito carinho. Minha mãe é o sujeito, o verbo cuida. Quem cuida, cuida de alguém. Então, o verbo cuida é um verbo transitivo indireto e da minha avó é um objeto indireto. Lembrando que da é uma contração de mais a, ou seja, ali dentro está embutida uma preposição. Qual é a comparação que eu tenho que fazer do complemento nominal para o objeto indireto? Muito simples. O complemento nominal virá depois de um nome. O objeto indireto virá depois de um verbo. Simples assim. Não precisa complicar o que é simples. Complemento nominal vem depois de nome. Objeto indireto vem depois de verbo. E o adjunto de nominal, Andrés? O adjunto de nominal são as palavras que vêm ao redor, para enfeitar. Elas não são essenciais para completar. Simples, não é, galera? Então, mais uma aula chega ao fim. Espero que vocês... Espero ter ajudado vocês a resolver os exercícios que eu vou propor lá no Google Classroom, ok? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.